Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Depende do momento que você está assistindo, como a live vai ficar aqui no Instagram. Aí depende da hora que vocês estão assistindo. Vamos deixar o pessoal entrar. Queria que vocês dissessem se tá ok o áudio, se dá para ouvir direitinho. Tá dando para ouvir? Perfeito. Vamos dar um tempinho para chegar a notificação de Recife 500 anos está ao vivo, pessoal. Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Pedro, eu sou gestor de projetos aqui na Ares, especificamente dos projetos Urban 95. E essa live agora está dando continuidade a lives que estão acontecendo já toda quarta-feira, às 17 horas, sobre os caminhos estratégicos do Recife 500 anos. E aí, só para refrescar um pouquinho, o Recife 500 anos não é um plano urbanístico, ele é uma estratégia de cidade. E aí, esses caminhos estratégicos, eles têm o objetivo de a gente ter uma cidade mais saudável e sustentável lá em 2037, quando a cidade completar 500 anos. E aí, assim, quem quiser conferir, tem diversas lives super legais aí no Instagram da gente, sobre habitabilidade, sobre infraestrutura urbana, sobre gestão baseada em evidências, muito legais. E tem uma live mais especial para a gente que trabalha com Urban 95, que foi a live sobre o caminho estratégico da primeira infância, que é o caminho estratégico de suporte transdisciplinar à primeira infância. E mais especial ainda a live porque foi com Marcos Batista, presidente aqui da Ares, com Cláudia Vidigal. Cláudia é representante da Fundação Bernard Van Lee no Brasil, e os projetos da gente são financiados pela Fundação Bernard Van Lee. Aí quem tiver interesse de entender um pouquinho mais, lá eles conversaram sobre os projetos que a gente tem em andamento, sobre objetivos, sobre resultados esperados. Aí é só dar uma conferida lá para ver a conversa, que foi muito legal. E aí, como eu disse, assim, os projetos da Ares são financiados pela Fundação Bernard Van Lee, e eles estão dentro da iniciativa Urban 95. A iniciativa Urban 95 é uma iniciativa da Fundação Bernard Van Lee, e ela traz como principal questionamento e se pudéssemos vivenciar uma cidade na altura de 95 centímetros, o que mudaria? 95 centímetros é a altura média de uma criança na idade de 3 anos. E aí a ideia dessa live hoje é a gente falar um pouquinho sobre essa experiência de cidade voltada para a primeira infância. E aí a gente também está com a participação super especial aqui da Lazo Arquitetura. Deixa eu convidá-la aqui para entrar. E aí eu acho melhor ela se apresentar do que eu falar, né? Deixa eu ver. Olá, Tâmara. Eita, tu Tá me tava... ouvindo? Te cortei, né? Tô te ouvindo, legal. Deixa eu baixar aqui um Massa. pouquinho. Queria que você começasse se apresentando um pouquinho pra gente, contando um pouquinho da sua história. Bacana. Seguinte, primeiro, obrigada, Pedro, pela oportunidade de a gente poder conversar, né? E se abrir mais, falar um pouco mais de cidade
falar de criança, né? Que a gente, você e eu, a gente não tem crianças ainda, quer dizer, não temos filhos ainda, mas a gente está se metendo a participar desses projetos e eu acho que isso ajuda a gente, né? Numa questão de maturidade, né? De aprender a incluir nesse sentido também. E eu venho trabalhando com a Lazo, né? Já tem 3 anos aí, pelo menos de empresa oficial, mas pelo menos há 5 que eu represento, sou sócia fundadora e a gente tem se metido a participar de alguns projetos nesse sentido, né? Que são de expandir mesmo a discussão da arquitetura e do urbanismo, isso tudo pela bagagem que a gente trouxe do InCity, do Parque Capibaribe, do Mais Vida nos Morros, né? Então, a inquietação, acho que social mesmo, de buscar incluir. Eu fui querer estudar acessibilidade, design universal. Fui fora, né? Não tão fora assim, mas fui em São Paulo buscar algumas informações. As pessoas têm trazido muitas, vamos colocar assim, alternativas um pouquinho diferentes, né, do que tinha sido feito para construir a cidade. E aí, nessa inquietação, a gente se encontrou aí com a Ares, se encontrou com alguns projetos que eu tenho colocado como bem importantes, assim, como fortalecedores mesmo, de uma cidade que promove inclusão, sabe? E falando da história da Lazo, porque, como eu sempre digo, eu não falo por uma pessoa só, né? Antes de mim também tinha outros arquitetos trabalhando no escritório, agora eu venho liderando, mas falo pela nossa equipe. A gente tem se empenhado muito em buscar projetos nesse sentido, a nível de precisa ser a nível de Brasil, né? Porque é uma demanda de desbravar, né, o mercado, né, buscar abrir um mercado nesse sentido. E eu me perguntava muito, quando eu estava lá na janela do escritório, o escritório antigo da gente dava para ver o rio, lá no bairro de São José, e aí eu me perguntava, caramba, como é que a gente vai prestar um projeto de urbanismo, como é que a gente vai elaborar um projeto nesse sentido, e veio a oportunidade de trabalhar com a Ares, porque, em geral, a gente que trabalha com urbanismo e com arquitetura, a gente acha que esse tipo de projeto fica restrito às grandes incorporadoras, né? Às empresas que já vêm há mais tempo no mercado e que dominam. Mas aí eu vi essa oportunidade e eu acho que tem inspirado muitos profissionais nessa linha, sabe? Eu acho que a demanda precisa ser gerada para a gente começar a trabalhar nesse sentido. Não é competição, é a gente abrir um mercado que tem uma demanda enorme, tem uma quantidade enorme de profissionais, por outro lado, mas e aí, como fazer esse match entre a demanda e os profissionais? E a oportunidade de trabalhar as ODS, né, que são os objetivos, eu acho que você já deve ter comentado, as ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, né, nas cidades do Brasil, é um caminho para os arquitetos e para urbanistas querer. Acho que a gente vislumbrou isso. Poxa, o projeto é muito importante, o projeto como cuidado da cidade, como cuidado das crianças. Então, vamos usar essa ferramenta que a gente tem, uma ferramenta incrível, vamos usar para trabalhar aqui no Recife. E a nossa história até agora tem sido essa. Estamos colocando muitos esforços aí para conseguir outros projetos nesse sentido, aqui no Recife, fora, no interior. Tudo que a gente faz nas capitais, as cidades do interior tendem a reproduzir, então a gente tem uma responsabilidade imensa sobre o que a gente vem produzindo, né? Sobre o que a gente vem construindo, assim, de cidade. Um pouco da minha história tá por aí, Pedro. Não sei se fui tão objetiva, mas Não, perfeito, perfeito. vamos conversando. Assim, a gente quer trazer cada vez mais essa importância da criança e servir mesmo como referência, assim. A gente fala muito na área dessa questão de antecipação de futuro, né? Desses projetos estarem antecipando tendências que tem que se ter no pensamento de quando você pensa a cidade, né? E aí, queria já começar a gente conversando um pouquinho sobre essa importância do pensar na cidade para a criança. Assim, só para trazer, eu fui até procurar alguns dados para trazer aqui para o pessoal. 85%, segundo o último PNAD, das pessoas estão em áreas urbanas, né? E no mundo todo são quase 1 bilhão de crianças em áreas urbanas. Então, assim, são números bem expressivos que mostram
que a gente tem que pensar em demandas específicas para esse público, né? Quando a gente pensa em cidade. E aí, às vezes a gente cai nessa armadilha de pensar que a cidade para criança é quando tem uma praça só, né? Se tiver uma pracinha é porque a cidade tá sendo pensada para as crianças. Mas aí eu queria ouvir de você um pouquinho mais sobre como é que você vê essa importância de pensar na cidade para as crianças. Pedro, assim, a minha colocação, eu vou trazer uma questão bem óbvia, que as crianças mesmo percebem isso, eu acredito, só que, claro, de outra forma, né, isso é expressado. Muitas pessoas que vêm construindo esses objetivos para o desenvolvimento sustentável também falam. Outro dia eu estava até assistindo essa live que houve entre Marcos e Cláudia, da Bernard Van Lee. Uma das citações máximas é essa: quando a gente prepara a cidade para quem tem necessidades específicas, isso envolve as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, envolve na realidade todos nós, né? Porque eu vou ter uma necessidade específica diferente da sua. Então, quando a gente prepara pensando na escala, né, desde do pequeno objeto até né, uma rua, um grande planejamento, precisa ser pensado nas necessidades específicas. Então, a gente, quando prepara um projeto nesse sentido, a gente tende a incluir o máximo de pessoas possíveis, né? E essa questão de pensar nas crianças, a gente envolve as tutoras, os tutores, né? As mães, os pais, os cuidadores, e termina incluindo uma rede de pessoas que vão desfrutar daquele espaço de forma segura, agradável, né? Harmoniosa, tocante, sensível. Eu acho que são essas palavras que a gente está precisando para a gente reformular esse urbanismo moderno de grandes paredes que a gente construiu. E eu acho que essas paredes segregaram também, né? Segregaram, pelo que a gente está conversando aqui, mas muito profundamente e bem objetivamente as crianças. Porque, veja, quando a gente fala em nichos sociais, quando a gente fala em classes sociais, as crianças que têm menos recurso, elas estão trabalhando para prover algum recurso ali, né, no dia a dia. E as crianças que têm mais recurso, elas estão envolvidas com uma porção de tarefas e a gente terminou excluindo elas do planejamento, em vários sentidos, né? No trabalho, é difícil agora a gente está num momento muito delicado e bem atípico mesmo, por essa questão de Covid, mas era difícil a gente ver crianças no espaço de trabalho, né? E eu pensava nisso, poxa, eu quero ter uma mesinha aqui no meu escritório para quando eu tiver uma filha, um filho, ele poder vir para cá e ficar comigo, sabe? Eu acho que a gente excluiu mesmo, foi inexistente por questões sociais, por celeridade de produção, muitas questões históricas, decisões históricas que a gente foi tomando. E eu acho que trabalhar a cidade, como você está vendo aí, 85% das pessoas, dos seres humanos, estão morando em cidade, né? E você disse, acho que 2 bilhões ou 1 bilhão de crianças, pelo menos. Se a gente... A área está vendo isso como extremamente estratégico e eu admiro muito, acho importante e acho pertinente manter mesmo isso, né? Apesar de qualquer desafio, apesar de qualquer contraditório que a gente encontra no caminho. Eu acho importante manter essa estratégia, porque isso leva uma rede de pessoas a usufruir daquele espaço, a incluir, a pensar como você falou, antecipação de futuro. A gente está pensando nas crianças agora, pensando nos espaços que elas usam nas escolas, né? Na travessia, na rua, no percurso, né? Que as crianças fazem. A gente termina produzindo e florescendo uma cidade mais aprazível para todo mundo, né? Para muitas pessoas, né? Independente da necessidade específica. A gente tem até numa TA de referência que a gente tem no Mundo 95, desse design universal a partir do bebê, né? Se a cidade é acessível a um bebê, assim, ela vai acabar sendo acessível consequentemente para vários outros públicos, assim, né? Uma coisa só para ressaltar que às vezes a gente esquece, a gente pensa, você falou dessa segregação, a gente tem que pensar nesse design universal integrador, né? Não em espaços que aquele espaço é para criança,
sabe? Aquele espaço é para isso, aquele espaço é para aquilo. Em Uhum. espaços que sejam para tudo, né? É, O, interativo entre todas as pessoas, isso mesmo. Até porque às vezes a gente, assim, e às vezes pensando na criança, a gente pensa só na criança, mas esquece que se você pensar em um bebê ou em uma criança até 3 anos, ela vai estar junto do cuidador, né? Então, é pensar a importância da criança, mas também pensar como o que envolve ela, né? É, a ideia de aldeia, né, de comunidade, de coletivo. Eu acho que o tema dos bebês, das crianças, arrastam muita coisa interessante. É, verdade. Sim. O... Aí uma coisa que, assim, sei que você já, como parceiro nosso aí, já está pensando diariamente nas crianças no projeto. E aí queria que você trouxesse para o pessoal que está assistindo alguns pontos que você acha interessante pensar, que são pensados com esse foco, né? Nos projetos da Lado, por exemplo. Ou coisa que você pensa, até que Isso. você queira fazer futuramente na cidade, que você acha pontos relevantes para esse pensamento da criança. Boa. É, vamos lá, vamos construir junto comigo que alguns momentos do processo eu não estava lá, né? Eu estive no final e realmente a gente investigou isso bem profundamente. Só que eu acho legal a gente desenhar o que foi feito de pesquisa, né? O que foi levado em consideração, o engajamento real da comunidade, né? Que vocês conseguiram com agentes, com pessoas que moram no lugar, inclusive, né? Me parece que houve um momento que vocês trouxeram alguns especialistas, como o Tingio, como o Irene Quintais, mais alguns estudiosos, mas eu lembro que na Praça da Árvore, lá no Compaz, não houve essa aderência, assim, não houve essa, como é que eu posso dizer? Eles tentaram um engajamento social nesse sentido, mas não houve tão forte, sabe? E no momento em que a Ares teve o estalo e pensou, poxa, vamos chamar as que moram na comunidade para poder fazer um trabalho bem capilar e chegar nessas famílias, né? Nessas mulheres, nas mães, nos pais, nas crianças. E aí, essa foi uma história fantástica para mim, porque algumas vezes a gente acha que a gente estuda muito, a gente lê muito, mas o que vale mesmo é a prática, é morar no lugar, entender, né, da coisa ali. E essa questão mais visceral, assim, mais aparente do lugar que a gente fala muito, né, em arquitetura e no urbanismo também, nas considerações do urbanismo, ficaram muito evidentes, né? Que é importante a gente valorizar e acender quem mora ali, naquela localidade. Isso foi fantástico para mim descobrir. E aí, quando a gente começou o processo de projeto, a gente teve acesso aos dados, né? Às pesquisas que foram feitas, tudo o que foi de, vamos colocar assim, de insumo, de material que ajudasse a gente, que desse suporte para fazer o projeto executivo. Isso foi essencial. Assim, como é que eu posso dizer? Foi extremamente inspirador. Foi a semente mesmo que precisava. Não adianta a gente pegar um projeto e desenhar ali, porque papel aceita tudo, né? Então, como é que a gente vai... É outra coisa que eu bato muito na tecla, a gente pesquisa muita referência fora do Brasil. É muito fácil, a gente dá um Google e acha uma praça maravilhosa lá em Toulouse, na França, não sei. Acha uma outra praça linda em vários lugares do mundo, mas não adianta a gente pegar aquele modelo e copiar. A gente precisa se conhecer para poder inovar. E esses projetos foram a chance de fazer isso mesmo, sabe? A gente pegou todos os materiais de pesquisa, tudo o que a Ares conheceu do lugar e das pessoas do lugar para poder propor. E aí isso deu muita margem para a gente pensar em inovação e pensar, poxa, pensar as ousadias mesmo. O que aqui fora do Brasil está se fazendo? Pronto. Isso é legal. Várias cidades do mundo estão fazendo esse tipo de traçado para incluir, para tornar as cidades mais seguras. Mas o que é que a gente pode fazer aqui? Aí isso deu muita margem, essa parte das pesquisas. E a gente foi nesse sentido de, poxa, vamos tornar a rua brincante, né? Vamos tornar essa rua um lugar de brincadeiras, né? Vamos, por isso, né, que a gente teve essa oportunidade de fazer, de elevar as vias. Aí, poxa, será que isso é viável economicamente? Era, estava dentro do que a gente tinha conversado de escopo de trabalho. E é importante conhecer também, né, quanto que a gente tem disponível de recurso ali. E, assim, numa escala para os bebês e para as crianças, a gente levou em consideração muito a questão de poder imaginar
brincadeiras diversas, né? Enquanto que isso aí foi um contraponto. Olha como foi importante conhecer para a gente propor até uma coisa diferente. Enquanto eles pediam balanço, 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 balanço e escorrego e deixa eu ver uma outra brincadeira mais comum. Eu acho que era muito isso. Balanço e escorrego era disparado. Poxa, vamos... Já que eles estão pedindo tanto isso, vamos propor um outro tipo de brincadeira? Tudo bem, vamos suprir isso aqui. A gente vai colocar alguns equipamentos que tem esse tipo de brincadeira, né? Claro. Mas vamos fazer um híbrido, vamos começar a introduzir nos projetos, que foi a questão lá dos morrinhos, da topografia lúdica, que a gente não vê muito, né, nos espaços, que estimula muito o equilíbrio, estimula brincar na terra, né, ter contato com os materiais naturais, ter contato com, né, com o material natural mesmo, com a natureza, com o chão, né, com o solo. Afinal, a gente tem aí... Tá travado para vocês? Tá tranquilo, né? Tá fluindo? Para mim tá. Marina até comentou aqui para falar um beleza. pouquinho dessa experiência do urbanismo tático antes da intervenção, né? Antes do definitivo fazer esses testes. Pronto. Boa. Excelente. É outra etapa que eu respeito muito no processo de projeto. Por isso que o projeto não pode ser nunca a gente pegar uma área de CAD e desenhar em cima dele, imprimir um papel e achar que aquilo vai virar realidade e vai ser legal. Furada isso, a gente já descobriu que não funciona. Nem se você for fazer um banheiro, não é assim. Tem que ouvir, estar aberto a ouvir mesmo. E o processo do projeto do urbanismo tático foi essa oportunidade, né? E não é mágica, não é, a gente chama de milagres no Guerreiro Sem Armas, mas não é mágica, não é um milagre, é muito esforço que a gente coloca. Inclusive, o que deu errado no urbanismo tático, um dos que a gente fez, depois eu volto lá para as brincadeiras, tá? A gente estava falando das brincadeiras, como é que a gente propõe alguma coisa mais ousada, algumas brincadeiras diferentes, um híbrido entre o que existe e o que é novo. Mas no processo de urbanismo tático, a gente também enfrentou problemas mesmo, né, de dificuldade de conseguir o engajamento. Não adiantava a gente... Como foi que a gente fez? No final de tudo, a gente colocou um carro de som, colocou na rádio do Compaz, pediu ajuda às agentes. A gente também foi de casa em casa informando, né? Isso é Aprendendo Mais Vida nos Morros. É bem capilar mesmo, é um trabalho de muita paciência, é um trabalho de trazer as pessoas para a cidade, porque afinal de contas a gente esqueceu, né? Do nosso muro para dentro, isso pode ser onde for na cidade, a gente esqueceu, a gente negligenciou. Então, é preciso fazer um resgate das pessoas para usarem os espaços públicos de novo. E a gente enfrentou esse problema e, no fim, foi bem sucedido. Assim, um trabalho de paciência, de contratar na época. A gente tinha alguns estagiários que eram voluntários e que depois se tornaram efetivos para trabalhar com a gente. Mas a gente contratou as pessoas que eram do lugar para projetar com a gente o lugar. Então, isso foi... assim, a gente não descobre isso lendo ou vendo foto de como são os parques e praças fora do Brasil, né? A gente só descobre isso enfrentando mesmo. Não é só pensar na criança, é pensar na criança daquele lugar, né? Aquele criança daquele lugar. É isso mesmo, é isso mesmo. Vai ter... E também tinha essa diferença, né? No Compaz, eles tinham mais... pediam mais brincadeiras que eram individuais. E na Iputinga, as crianças pediam mais brincadeiras que eram coletivas. Interessante a gente notar isso também em cada local. E preparar o projeto nesse sentido. E a partir do urbanismo tático, acho que muita gente já conhece a metodologia, mas a gente agenda as oficinas, né? E vai combinando com eles, com as pessoas do lugar, com as moradoras, com as crianças que participaram ativamente do processo inteiro, assim. Em alguns casos, as crianças iam e as tutoras não iam, as mães, os pais. E foi interessante porque era importante ouvir delas o que elas imaginavam para lá, sabe? Isso... cria uma história, já mexe no imaginário das crianças daquele lugar. Isso eu estou querendo dizer assim, para a gente, conversando com 20 e 30 crianças, né? Pelo menos 20 a 30 crianças fala mais para um amigo, então já vira 60, né? E se a gente investe nesse tipo de ação, que é o que atualmente a Prefeitura do Recife conquistou, né? Conseguiu fazer aí com o projeto da Secretaria de Inovação,
essas pequenas fagulhas vão, uma hora, viram uma chama, né? A gente acredita muito nesse sentido também. A gente se agarrou nessa crença e foi, deu certo, sabe? Fluiu, a turma gostou. E acho que ficaram te cobrando, né? E aí, quando é que vai ser a praça definitiva e tal? Ficaram aí no pé da Áreas. Isso é um indicador, eu acho. Não sei se conta como um indicador, mas isso mostra um interesse, né? Sim. Das crianças, das pessoas do lugar. E é interessante que Isso sobre assim, o humanismo tático. o projeto acaba não sendo só essas questões aparentemente voltadas para a criança, né? Que são as brincadeiras, os brinquedos, mas tem questões como a própria arborização influencia bastante, né? Que às vezes não é um ponto que a gente pensa a primeiro momento quando você pensa na primeira infância. A própria questão de lá a via ser em um pavimento em nível com a praça, né? Eu falei um pouquinho do Bano 95, de pensar a cidade nessa altura de 95 centímetros da criança. E se você pensar um pouquinho, essa altura é justamente o cano de escape de veículos, geralmente, né? Então, quando você tem uma A área altura do para farol. criança junto de tráfego pesado assim, você tem essa poluição sendo jogada diretamente na criança. São coisas que também tem que ser pensadas e foram, no caso, nesse caso da gente, né? No projeto, né? É, a questão do tráfego moderado, né? Sim. Outra coisa que eu queria falar sobre, assim, a gente falou um pouquinho dessa importância de ser pensado para a criança, né? Mas aí, como é que você Uhum. vê, a gente já entregou, vamos dizer assim, a primeira praça, né? Como é que você vê a Uhum. importância desse aumento da presença da criança na rua? E que, assim, a gente já viu um pouquinho lá, mas o reflexo que isso tem na cidade, sabe? A criança participar mais da, da cidade. Tá. Eu vou querer que tu coloque o teu ponto de vista também sobre isso. E se alguém que está aqui assistindo a gente quiser colocar também, fique aberto. Mas vamos lá. Me, me sensibilizou, como você já viu, no momento de usar um espaço que era, assim, era um vazio urbano, né? E é interessante porque no urbano a gente coloca uma cadeira, alguém vai sentar. Pode ser no sol de meio-dia. Se colocar um balanço, a criança vai se balançar. Colocar uma bicicleta, o espaço que for mais desfavorável possível, assim, vai fluir. Então, quando a gente oferece uma infraestrutura mínima, né? Porque eu já vi projetos custarem muito mais mesmo, e não conseguirem esse resultado, sabe? Não conseguir um resultado disso, de reunir pessoas, das crianças se sentirem seguras e brincar ali. É, a gente já foi lá em diversas horas, de tarde, de noite, de manhã cedo, e realmente o fluxo de pessoas usando o espaço é muito intenso. Então, isso soou para mim como uma aprovação bacana daquela localidade, né? Uma aderência do uso daquele espaço. E da última vez que eu tive lá, eu até flagrei assim um pai e uma bebê no espaço dos bebês, né? Parece que eles entenderam mesmo facilmente que o cercado é onde se brinca com os bebês. Isso foi, nossa, foi batata. Assim, eu vejo que fluiu, que deu certo. Quando você falou do sombreamento, a gente não escolheu aquele espaço dos bebês à toa. Foi por várias questões, eu acho assim, energéticas, né? Porque é bom ao bebê que está em formação, a mãe que está ali, está perto de uma árvore, de proteção da sombra, né? De alguma colisão de carro. A árvore também tem essa função, né? Às vezes quando a gente coloca ela aquele canteiro que fica na calçada e a gente coloca a árvore, também é uma função de balizador, né? De parar alguma colisão nesse sentido. E aí foi no lugar do sentimento mesmo, de mostrar, poxa, isso aqui fluiu, funcionou, as pessoas estão usando. Quando você falou das árvores, houveram 3 situações que a gente aprendeu. Na Praça Arari, a gente percebeu que onde a gente tinha alocado um cercado,
tinha uma raiz de uma árvore. Então, era importante subir o cercado e livrar a raiz o máximo possível, já que a pavimentação já tinha passado por ali, já tinha cortado um pouco ela. Então, a gente não queria que isso acontecesse na Zé Gotinha. A gente mudou o traçado na semana passada, a gente teve até conversando brevemente com vocês sobre isso, mas o traçado foi mudado em vários locais para livrar as raízes das árvores, que estão em crescimento ainda, né? E que são importantes a gente olhar para elas no lugar. E a terceira questão foi que quando a gente adquiriu as árvores que estão lá plantadas, elas não ficaram muito satisfatórias, né? A gente, poxa, poderia ter sido uma árvore mais madura, sabe? E não permitia mais trocar o material, já tinha sido recebido e tudo. Mas aí o aprendizado que ficou é agora que vai comprar novas árvores, a arquiteta, a urbanista, a pessoa que acompanha lá, seja lá quem for, vai lá escolher antes essas árvores que vão ser fornecidas, né? Porque às vezes a pessoa pensa, é um trabalho, um projeto urbano, é para o pessoal daqui, né, da localidade, é prefeitura. Na verdade, nem é tão... A prefeitura apoia, né, mas não é diretamente verba pública. Então as pessoas não tratam com o mesmo cuidado do que se fosse um cliente que eles querem impressionar. Então a gente vai lá com antecedência, a gente vai fotografar, registrar, e aí ficaram esses 3 aprendizados assim sobre as árvores no contexto urbano. O que eu achei assim impressionante lá foi que, por mais que a praça seja pensada a partir da criança, que se você for lá hoje, você vê gente de tudo que é tipo, sabe? Você vê Uhum. idoso, adulto que não usava a praça antes, que não usava o espaço antes, né? Que assim, para um adulto poderia usar antigamente para sentar, mas hoje ele não usava. E hoje em dia Uhum. ele acaba usando. E você vê isso assim, ao redor do mundo, quando você faz um espaço para criança, acaba trazendo todo o entorno dela junto para a praça, né? O, É. e eu acabo pensando na importância da criança nesse espaço, porque eu estava até lendo esses dias sobre uma intervenção em Medellín, de Felipe Uribe, e perto de um planetário. E aí ele estava falando que ele fez um espaço para as pessoas deitarem e olharem para o céu. E aí, perguntando por que ele estava falando sobre, ele fez, veja, se você está num espaço que vê uma pessoa deitada olhando para o céu, isso é um espaço seguro, sabe? Isso é um espaço que as pessoas se sentem acolhidas por ele. E eu vejo um reflexo disso na criança também, assim, a partir de quando as crianças começam a usar e começaram a usar o espaço, você vê que ele se torna mais acolhedor para todo mundo. Então, assim, acaba trazendo toda a família para a rua. E a gente assim vê reflexo Assim, até quase, claro que isso não é a solução para todos os problemas, mas você vê reflexo em várias situações, como por exemplo o vandalismo, como por exemplo a violência. Você vê reflexos ponto de lixo. justamente assim, lá na praça era um ponto de lixo antigamente e até agora, Uhum. assim, depois que ela foi reformada, a gente não teve esse problema. Então, assim, essa importância da criança no espaço tem vários reflexos que a gente, num primeiro momento, acaba sem pensar neles, né? Mas acaba tendo impacto positivo em várias outras áreas. O... Queria falar também, até, acho que foi a Flaviana que perguntou, para falar um pouquinho desse processo de engajamento do pessoal lá. E, e eu queria trazer também, falando sobre isso, essa importância também de pensar com a criança, não pensar somente para ela, sabe? Como foi feito lá Uhum. esse engajamento. Até tem uma pesquisa porque assim, tem uma pesquisa da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que ela pergunta para os pais qual é a coisa mais importante no desenvolvimento, na criação da criança. E assim, tem várias coisas sobre amamentação, levar ao pediatra, coisas que são realmente importantes. Mas assim, era livre, eles podiam responder qualquer coisa e quantas coisas eles quisessem. E só 19% citou brincar como essencial para o desenvolvimento da criança, sabe? E 8% só citou a questão do socializar da criança como um fator importante. Então, porque assim, às vezes o pai tem muito essa ideia
de controle, de violência, de controle, de vigilância, de proteção, enquanto a criança precisa também um pouco de liberdade e de autonomia nesse Uhum. espaço. E assim, são desejos diferentes. O que eu quis dizer é que são desejos diferentes, né? Às vezes a criança quer uma coisa e o pai quer outra. E o trabalho é conciliar essas duas vontades. Aí queria entender como é que você vê essa participação dela no processo, as dinâmicas com ela, elas desenhando no papel. Uhum. É, surpreende, viu? Não sabia não. Essa pesquisa é nova para mim, é informação importante. É, mas surpreende muito, né? De como socialmente a gente é isso, né? Entendeu a criança como uma alta performance, não sei, para mim é uma outra pessoa, é um ser vivo e altamente importante, né? Como, enfim. Mas vamos lá. Como é que foi esse processo da gente no envolvimento das crianças e de projetar com elas, né? Que frutificou do que está construído agora, né? Mas acho que o principal foi a gente não tem mistério, é se colocar no lugar como usuário, né? Algumas questões a gente pesquisa muito e outras a gente simplesmente observa. E essa de observar que as crianças, 95 centímetros, é exatamente a altura, quando a gente fala de ergonomia dos espaços, mas é exatamente a altura do que você disse, né? Num carro, um cano de escape de um carro um pouco mais alto ou na altura do farol. Então as crianças veem farol o tempo todo. Então era isso que a gente não queria que, né, que elas colocassem. Mas quando a gente conversava, quando a gente considerava, quando a gente estava lá junto com a criança, estava conversando com o papel e tudo, a experiência que a gente teve foi de acessar muito o imaginário, muito, 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 muito. O tempo inteiro elas estão criando história, né? Então também é antagônico. Um ser que está o tempo inteiro criando história, mas a gente só oferece para elas balanço e escorrego. Então, poxa, vamos trabalhar mais o imaginário e foi mais nesse sentido, né? Da gente poder experimentar, colocar agora uma fonte seca, poder experimentar uma parede que é lavável, que pode riscar e desenhar e depois só joga água ali, tá limpa novamente. E agora, com o espaço pronto, eu acredito que a Ares vai fazer, né, esse trabalho de pesquisa. A gente também vai estar ouvindo as crianças sobre o que elas experimentam, assim. Porque criança é isso, né? Não tem para onde. É experimentando toda hora. Então, vamos entender qual foi a experiência delas com o lugar agora, é, depois de todo esse processo de considerar, de ouvir, de estar junto para projetar. Vamos saber onde foi que a gente chegou e o que é que, de novo, elas vão dar para esse... Porque é isso, a gente colocou uma praça lá que é circular, mas pode rolar disso, delas entenderem que é para ficar deitado, ou que é, sei lá, para tocar levar algum instrumento e elas estão ali brincando. Elas usaram muito a quadra para andar de bicicleta, né? Ficam ali girando de bicicleta o tempo inteiro. Vai juntando de bagagem para a gente e a gente vai, nessas oportunidades de poder conversar, né? A gente vai disseminando essas questões que a gente aprendeu. Eu acho que foi isso, Pedro. Você tem alguma observação, assim, também da tua experiência, né? Tu também trabalhou no projeto diretamente com a comunidade. Agora está mais gerência das questões todas, que é importante, é imprescindível, senão as coisas não saem do papel. Mas você também esteve comigo em campo, e aí eu queria saber de ti, o que é que tu notou, assim, nas crianças que a gente conversava? Não, veja, eu acho importante até hoje, sabe? A gente falou um pouquinho aqui da parte de urbanismo tático, servindo como importante para a criação, para a concepção do projeto final. E outra coisa é o uso depois de pronto, né? Assim, a gente está vendo no dia a dia como é que as crianças usam o espaço, se a gente tem que adaptar, se a gente tem que melhorar alguma coisa. Porque não necessariamente o jeito que a gente projetou, como você falou, é o jeito que elas estão usando. E isso É isso mesmo. passa também por um aprendizado aí de uso do espaço, né? Uhum. Ó, tem criança assistindo a gente.
Ana Luísa, a filha de Flaviana, está assistindo aí. Que massa. É massa, porque a O, gente vai inspirando, né? Mais pessoas sim, a olharem para essa questão. sim, com certeza. Falando em inspirar, queria que você falasse um pouco, assim, você falou já que busca muita referência, assim. Queria que você citasse algumas referências assim que você acha interessante para quem está querendo pensar ou para ajudar mesmo. A gente pode até, se o pessoal quiser deixar depois no, como vai ficar no feed o a live, a gente pode Uhum, deixar como referência lá para o pessoal depois pesquisar mais e quem quiser ir a fundo no assunto. Mas assim, uhum. queria entender o que que você vê de referência no mundo assim que é importante o pessoal conhecer sobre primeira infância e cidade. Pedro, alguns dos casos, acho que tu vai falar melhor do que eu, tu tem lido bastante. Eu aprendi a projetar, bicho, aí me lasquei, porque passo o dia todinho, linha para cima, linha para baixo. Mas um trabalho que me tocou muito, que até tem acho que já até cedi para quem pesquisa também, mas é o mapa afetivo das crianças do Glicério, né? É em São Paulo, esse local. E foi feito um trabalho muito interessante de entender o mapa afetivo, como que é isso, né? É fantástico, um projeto nesse sentido, eu quero dizer, do começo ao fim, porque todo mundo está ali, as crianças, as famílias, vocês, a gente está o tempo inteiro focado em trazer uma solução que é diversa, né? Para o lugar. E o que eu quero dizer do prazer de participar de um projeto desse é poder estar alinhado com quem quer resolver e quer levar uma alternativa realmente aí inspiradora. Mas ler sobre o mapa afetivo das crianças no Glicério mudou a gente vê sobre isso, porque isso faz com que a gente se abaixe e ouça a criança e fornece um papel para ela e a gente é, entende como é que ela vê, né? Como é que ela percebe aquele espaço, o que é que ela faz, qual é a rotina, vai para cá, vai para lá. Você citou também um caso de Medellín, né? Medellín realmente virou referência nesse sentido, porque trabalhou comunidades e, objetivamente, a questão da violência, eles se anteciparam em promover espaços urbanos de qualidade e conseguiram mesmo baixar indicadores de violência e de acesso às drogas. Isso é fantástico, assim, acho que até países de primeiro mundo estão buscando beber algumas referências lá e melhorar outras questões também. Tem um outro projeto inspirador, quem mencionou ele foi Cláudia Vidigal, eu acho. Ela esteve falando dos presentes nas escolas né? E tem um momento, esse projeto desenvolvido não é aqui, me parece que é nos Estados Unidos, mas nas escolas que têm indicadores de No alta Canadá. violência, eles trouxeram as mães. No Canadá, pronto, isso, beleza. Eu gravei que era América do Norte, mas não gravei que era Canadá, isso mesmo. E eles têm um outro tato, né? É isso mesmo, quando a gente tem uma criança, a gente tende a cuidar melhor do nosso jeito, a se policiar um pouco sobre as nossas atitudes. E eu acho que falta isso na cidade. Eu estive buscando mais referências aqui na nossa região, aqui no Nordeste, né, aqui no estado de Pernambuco também. Não tem algumas iniciativas muito semelhantes ao Mais Vida nos Morros, que também é inspirador nesse sentido, né, de chegar junto mesmo, de, né, abraçar ali a criança, de conversar com a mãe e tá. O que é interessante dele é que está florescendo, né? Está invadindo outros espaços da cidade e são inspiradores e referências nesse sentido para a gente, sabe? Eu tô tentando lembrar. É muito material do que a gente lê, vê para preparar os nossos materiais. Mas a vivência do projeto, de implantar o projeto, realmente muda, assim. Me Sim, traz sim. as tuas referências. Isso tudo serve de
Assim, como você até falou mais cedo, né? É assim, é referência. Não é que a gente vai pegar igual tá lá fora, implantar aqui e vai dar É. certo. Uhum. Mas você vê o que estão fazendo por aí, assim, é bem legal para poder adaptar para o que está sendo feito aqui. Eu tinha visto algumas até, eu tinha separado a gente falou um pouquinho de mobilidade de carro, do brincar. Tem uma frase de Francesco Tonucci que ele fala sobre, ele ironizando, né? Ele fez, não, as cidades são pensadas para brincar. O problema é que elas são pensadas por homens adultos e o brinquedo deles é o carro. Então, a cidade Hum, foi toda projetada para o brincar deles, que é o carro, né? Mas, assim, você falou de Medellín, trazendo como referência até, você falou de pesquisa também, que a gente vai fazer no pós-intervenção lá. Medellín tem uma iniciativa massa, que é o Como Vamos, para a gente... Eles estudam indicadores para a primeira infância, então, de qualidade de vida. Então, tanto saúde, educação, assistência social. Só que o que eu acho mais legal do que eles trazem é que eles têm indicadores que são assim inesperados quando você pensa no primeiro momento, para o nosso pensamento comum, né? Então, eles têm indicadores como atividades praticadas pela criança ao ar livre com o pai. Isso é uma medida para eles de qualidade de vida da criança. E ele poxa, que massa. pensa, assim, já trazendo aí também outra referência que é daqui do Brasil até o Casa Cadabra, é o de pensar a cidade não como esses espaços determinados para a criança. É a cidade toda como espaço lúdico, né? Tudo, Uhum. tudo, tudo para a criança pode ser lúdico. Aí até já trazendo outra, puxando quase um fiozinho, puxando de referência em referência, quem quiser entender um pouquinho melhor sobre essa cidade como espaço lúdico, pode assistir um vídeo que tem, deve ter no, aliás, deve ter não, tem no YouTube. É só colocar Caminhando com Tintim, que Sim. é a experiência de Valentim da casa dele até a casa da avó, que são 2 quadras. E aí você vê como cada elemento para ele de cidade, a gradezinha do portão, a pedrinha que está na rua, a poça, e a narrativa passa muito por essa parte da sociabilidade da criança, né? A narrativa vai em torno de 4 encontros que ele tem, que é com o seu João Mauro de rua, com o guardador de carro, com o homem do mercadinho que tem um gato, e chegando na casa da avó tem os trabalhadores que sempre estão na frente sentados. Então, a importância dessa cidade toda como um espaço para a criança, não apenas esses espaços pré-definidos. Já vi É esse isso. vídeo, né? Já vi. É isso mesmo. É um mapa afetivo, né? De como é que ela vê e como imagina. Tudo eles estão imaginando, pô. É impressionante. Tudo eles criam uma história. A questão de você ver uma nuvem e imaginar uma coisa não é viagem, não. Eu tava com a minha cunhada outro dia, ela tem 3 anos, passou o final de semana aqui em casa e é o tempo inteiro tagarelando história que inventa, pô. Então a cidade precisa oferecer esse cuidado, né? De, né? De ter elementos que estimulam a criatividade. A gente Sim. tentou trazer isso, né? Conseguiu colocar isso no projeto. A questão do equilíbrio, né? Então, a criança está o tempo inteiro aprendendo a se equilibrar, e especialmente o bebê, né? Como eu disse outro dia, tá, no espaço do bebê tinha esse pai e essa filha que me tocou, assim, a menininha se chamava Pérola, muito fofa, mas ela estava o tempo inteiro ali tentando se equilibrar. Então, o espaço precisa estar seguro para isso, né? Tem alguns dados que são alerta também. No Brasil, cerca de 3.600 crianças morrem todos os anos por atropelamento, sabe? E aí a questão dos motores, a gente precisa começar a frear mesmo, quer dizer, né, nos vários, no vigor que essa palavra tem, mas é frear o uso dos motores, porque é trágico isso, né? É tocante, eu acho. E a gente pensa Sim. assim que, em geral, a gente pensa, poxa, eu vou ter um filho, eu vou comprar um carro, né?
Só que a criança criada dentro do carro, aquilo mexe socialmente, aquilo mexe mentalmente, né, nas reações delas. Eu não sei se você passou por isso, Pedro, mas eu morava no interior, né? Eu não sou do Recife, mas desde muito cedo eu ia para a escola sozinha andando. Tipo, sei lá, 8 anos eu tinha, mas eu ia andando para a escola. Claro que era 2 quadras depois. E meus pais tinham esse privilégio e, ao mesmo tempo, esse cuidado de morar perto de onde a gente estudava. Mas as crianças das escolas estaduais, que aqui em Pernambuco são pelo menos 2.200.000, né, deslocamentos diários de crianças a pé, que fazem parte do percurso a pé ou vão ou andam tudo completamente a pé. Então, também é antagônico a gente pensar que, poxa, eu vou ter um filho, vou precisar comprar um carro maior. E é antagônico pensar que tem pelo menos 2 milhões de pessoas todos os dias se deslocando, e o deslocamento é a coisa mais importante, porque a gente usa a cidade, basicamente, né, os espaços públicos, usa o maior uso que a gente faz mesmo é em deslocamento. Então, é importante pensar em oferecer a segurança nesse sentido também. Por isso é fantástico ver a luta de vocês por conseguir colocar um redutor de velocidade. É massa ver é instigante, assim, ver os moradores pedindo, poxa, coloca um lombado, coloca uma travessia elevada, porque a turma aqui passa correndo muito. E realmente, a gente vem num ritmo de uso da cidade, de vida e da sociedade também, de ser muito acelerado. Então, vamos usar a cidade para frear um pouco essas questões também. Eu acho que, indo nessa linha, a gente pode vislumbrar um futuro, né? Aí, se a gente está falando de antecipação do futuro, a gente pode vislumbrar um futuro um pouco mais confortável mesmo, né? Mais aprazível, mais seguro. Acho que não pode Aproveitando o arredar o gancho pé de, nisso. aproveitando o gancho de falar sobre a ida para a escola, também tem como referência aí quem quiser pesquisar caminhando para a escola lá em Paraisópolis, que é justamente pensar nesses caminhos que a criança faz de casa até a escola e tentar melhorar eles. O pessoal puxou minha orelha aqui dizendo que a gente tem que terminar para que o tempo tá acabando. E aí, só para concluir, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos projetos que a gente está desenvolvendo junto com o Tâmara e com a Lazo aí, a gente tem o arroba Primeira Infância também. Aqui nesses 500 anos também tem postagem sobre, mas a gente está retomando lá o arroba Primeira Infância. A gente passou, teve um atozinho agora na pandemia, mas vai estar retomando as postagens. Quem quiser acompanhar lá um pouquinho mais, interagir com a gente, estamos totalmente à disposição. E aí, queria que você deixasse sua mensagem final também para o pessoal. Eita, Pedro, obrigada. Eu achei que o tempo não ia passar. Caramba, 40 minutos conversando com a turma, live é um negócio e tal. Mas no instante fluiu. Acho que porque é um tema que a gente curte muito, a gente gosta, né? Poxa, é no mínimo divertido, né? É no mínimo divertido pensar em preparar uma cidade para as crianças, assim. E o desafio maior ainda que vocês colocaram para a gente e que estão se colocando também para os bebês. Então, acho que acompanhe mesmo. Aí, o primeiro a infância, né? Isso, o Instagram, que Isso. sempre coloca as notícias. Eu acho que é um caminho sem volta também. Tem uma hora que a gente respira e vai, é por aí mesmo. Eu acho que a cidade já vinha. A cidade, como a gente vem construindo, né, o urbanismo moderno, já vem precisando dessa revisão, dessa atuação mais diversa, né? E incluir as crianças faz parte. Eu li outro dia que Maria Homem, que é uma psicóloga, ela trouxe que a natureza e o ser humano operam melhor na diversidade. Então, acho que quanto mais a gente trabalhar nesse sentido, o melhor resultado a gente vai ter. Obrigada, viu, Pedro? Obrigada, Ares, todo Obrigado a mundo aí. você por ter aceitado o convite. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí e quem for acompanhar futuramente no feed do Instagram. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro, cheiro, cheiro.